Fala aí pessoal do canal História Deles, eu sou o Doca e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar da história de um dos heróis mais incríveis, na minha opinião, que já existiu. A gente vai falar de um dos maiores, se não o maior símbolo dos heróis negros que existem. A história de um dos maiores reis que já existiu em todas as franquias, não apenas na Marvel. A trajetória dele dos quadrinhos e, claro, a trajetória dele no UCM. Com uma linda homenagem ao nosso querido ator Chadwick Boseman, que faleceu, mas que foi o cara que deu vida ao Pantera Negra nos cinemas. Então fica aí e vamos conferir a história do Pantera Negra. Shots fired. I see you go down, yeah, I see you go down. I see you go down, yeah, I see you. Shots fired. O Pantera Negra é um herói que foi lançado no ano de 1966. Ele estreou na revista do Quarteto Fantástico, número 52, e ele foi criado pelos deuses da Marvel, Stan Lee, e desenhado por Jack Kirby. Dentre todos os heróis, não apenas da franquia Marvel, mas de todas as franquias, esse Pantera Negra, ele representa muito a questão dos heróis negros. Ele tem um protagonismo muito forte, tanto nos cinemas quanto nos quadrinhos, e ele é o cara que tem a identidade secreta do rei T'Challa, o rei governante do lugar Wakanda, na África. Mas isso que eu falei pra vocês foi apenas a descrição do personagem. A gente vai estudar o passado dele, ver a origem, o que ele teve a perder e a ganhar se tornando o Pantera Negra. A gente vai ver como ele se tornou o Pantera Negra e o que aconteceu quando ele se tornou o rei do reino de Wakanda. E a gente vai estudar o mundo de Wakanda também e tudo o que aconteceu lá. Então bora lá. O Pantera Negra é um título que é dado cerimonialmente àquele que é digno de se tornar o rei da tribo Pantera, que é da avançada nação, ou melhor, do reino de Wakanda na África. Quem pega o traje de Pantera Negra, quem tem esse título, quem carrega esse título, não é apenas conhecido como o rei do reino de Wakanda, mas sim o governante da África inteira, um representante para os africanos e também o governante do seu próprio povo, que são os wakandanos. E também é legal vocês saberem que esse título, o Pantera Negra, ele é passado hereditariamente, ou seja, de acordo com a família que está no poder. Num passado distante, um meteorito composto de vibranium caiu no lugar lá de Wakanda, e nessa época quem governava Wakanda era o rei T'Chaka. Quando esse meteorito caiu, o rei T'Chaka, que era o que carregava o manto de Pantera Negra nessa época, ele sabia, ele tinha na consciência de que vários países do exterior, várias pessoas viriam a procurar o que era esse misterioso meteorito. Então, para proteger a sua nação e para desvendar o que tinha naquele meteorito sozinho, ele escondeu o reino de Wakanda do mundo no exterior. E foi assim que o Wakanda se tornou um reino totalmente secreto. Depois, mais tarde, o rei T'Chaka conheceu uma mulher chamada Ramonda. Eles começaram a sair, se apaixonaram, então eles se casaram e tiveram o seu filhinho, que era T'Challa. E a partir daquele momento começaram a treinar, fazer com que ele crescesse sendo treinado e sempre colocando na cabeça dele que o próximo herdeiro do trono do T'Chaka iria ser ele mesmo, o T'Challa. Então todo mundo começou a preparar para que ele fosse o herdeiro do trono de seu pai. Ramonda e T'Chaka também tinham um outro filho adotivo chamado Hunter. Então esse Hunter, ele menosprezava muito o T'Challa por ele ser um filho biológico, né, um filho de verdade de Ramonda e de T'Chaka, e também porque ele acreditava que o nascimento do T'Challa poderia ser uma das causas da morte da sua verdadeira mãe biológica. Ele também tinha um outro meio-irmão chamado J'Karra,
e esse também menosprezava ele porque ele tinha inveja de saber que o próximo herdeiro do trono de Pantera Negra ia ser o T'Challa. E ele tinha uma outra meia-irmã, que era na verdade a única que realmente amava ele, e era a única irmã que dava valor a ele, e esses dois irmãos eram os que se davam bem. E essa você sabe que eu estou falando de Shuri. Então, durante toda a sua infância, T'Challa foi treinado junto com a Shuri. Ele nem ligava mais para os outros dois meio-irmãos dele. Quando T'Challa tinha apenas 8 anos de idade, a sua mãe Ramonda foi fazer uma viagem porque ela iria visitar a sua terra natal, que era na África do Sul. Mas nessa viagem ela foi sequestrada por um grupo, então ela não retornou. Sendo assim, ela não retornou, então não só T'Challa, mas todos os outros irmãos dele e o próprio pai dele, esposo da Ramonda, acreditavam que ela não voltou porque ela tinha abandonado eles de propósito. Mas mal sabiam eles que ela foi sequestrada. E a partir desse momento, T'Chaka começou a criar os filhos dele junto com ela, sozinho. E T'Challa foi treinando sozinho junto com seu pai. Chegou um certo dia no futuro em que T'Chaka foi junto com seus filhos explorar uma montanha coberta de vibranium lá em Wakanda mesmo. Mas chegando lá, tinha um cara esperando ele junto com um bando. E esse cara era Useless Klaw. Esse, no futuro, viria a dar origem a um dos maiores vilões do Pantera Negra, que é o Garra Sônica. O que aconteceu foi que esse Klaw, ele saiu na mão com o novo Pantera Negra, que era o T'Chaka, então ele acabou vencendo. Ele não apenas venceu o T'Chaka, como ele também matou ele na frente do seu filho T'Challa. T'Challa, vendo isso, não sabia lutar, ele ainda não estava pronto, então o que ele pôde fazer foi pegar uma arma sônica do Klaw e usar contra ele mesmo. Usando a arma, ele fez com que Klaw perdesse a sua mão direita e ele forçou o Klaw e o seu bando todos a fugirem. Então ficou ali no lugar apenas T'Challa, seus irmãos e o corpo de seu pai. Bom, como o Pantera Negra T'Chaka morreu e o T'Challa ainda não tinha idade para poder assumir o manto de Pantera Negra, então o que aconteceu foi que o tio dele, irmão mais novo de T'Chaka, chamado Saiyan, ele assumiu o manto de Pantera Negra enquanto T'Challa ainda não atingia a idade para poder se tornar o novo Pantera Negra. Pois bem, chegou o dia em que T'Challa foi para a cerimônia para se tornar o novo Pantera Negra. Durante essa cerimônia, ele conheceu Ororo Monroe, que no futuro viria a se tornar a Tempestade dos X-Men. Então ele começou a trocar uma ideia com Ororo nessa época. T'Challa começou a se envolver com Ororo e enquanto isso ele tinha saído do ritual de Pantera Negra. Eles dois se apaixonaram, casaram-se, tiveram relações, mas não tiveram filhos. Depois, T'Challa teve que retornar a Wakanda para continuar o ritual de passagem do Pantera Negra. Então, durante esse tempo, ele se separou da Ororo. Depois disso, ele foi chamado em uma universidade, que era a Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, e lá ele se formou em física. Ou seja, T'Challa é muito inteligente. Depois, T'Challa retornou ao ritual cerimonial de passagem do Pantera Negra. Ele derrotou vários chefes de tribos lá em Wakanda, e assim, T'Challa se torna o novo Pantera Negra. Quando ele se tornou o novo Pantera Negra, ele fez várias reformas em Wakanda, cada vez melhorando o reino ainda mais. Uma grande prova de amor de T'Challa por Wakanda foi que chegou certa parte da história em que ele começou a vender pedaços de vibranium para instituições científicas dos Estados Unidos e assim, em troca dessas vendas, ele conseguiria dinheiro suficiente para aumentar e investir nas defesas de Wakanda. Ele começou a deixar o reino cada vez mais protegido. Mais tarde aconteceram algumas coisas. T'Challa saiu do trono de Pantera Negra por um tempo porque ele foi estudar no exterior, foi estudar o mundo afora e só depois ele retornou para Wakanda e continuou com o manto de Pantera Negra. E essa foi basicamente toda a origem do Pantera Negra, então agora a gente vai retornar à vida dele nos dias de hoje. Na primeira aparição dele que eu tinha falado, que foi em Quarteto Fantástico número 52, nessa revista, nessa história, o que aconteceu foi que T'Challa, o novo Pantera Negra, chamou o Quarteto Fantástico lá em Wakanda e quando o Quarteto Fantástico chegou lá, ele tentou lutar contra o Quarteto Fantástico sozinho, tentou imobilizar Tocha Humana, Mulher Invisível, Coisa e Senhor Fantástico sozinho. Isso porque isso era um tipo de treino na cabeça dele, que ele poderia passar de nível se ele conseguisse derrotar o Quarteto Fantástico sozinho, ele estaria pronto para derrotar o cara que matou seu pai,
que era Claw, e agora estava com o título de Garra Sônica. Depois ele meio que falhou, ele não conseguiu imobilizar o Quarteto Fantástico sozinho, então o Quarteto Fantástico, né, o Reed Richards, o líder do quarteto, exigiu uma explicação de T'Challa do porquê de ele ter feito aquilo. E ele falou a verdade pro Quarteto Fantástico, e depois que o Quarteto Fantástico entendeu a causa dele, que ele só estava treinando para poder derrotar o Claw, que agora era a Garra Sônica, então o Reed Richards, em nome do Quarteto Fantástico, entende a situação dele e eles formam uma aliança. O Pantera Negra, T'Challa, em nome de Wakanda, forma uma aliança agora com o então Quarteto Fantástico. E em troca, se Reed Richards ajudasse o Pantera Negra a derrotar o Garra Sônica, Pantera Negra ajudaria o Quarteto Fantástico, que nessa época estava tendo problemas com o Homem Psíquico. Depois, passado um tempo, Pantera Negra foi lá em Nova York porque ele iria investigar umas coisas. Então o próprio Capitão América, que estava na liderança dos Vingadores, chamou o Pantera Negra para poder fazer parte do grupo. Enquanto o Pantera Negra estava fora de Wakanda, a irmã dele, Shuri, assumiu o manto de Pantera Negra nessa época. No início, as intenções do Pantera Negra era simplesmente entrar nos Vingadores e se infiltrar no grupo para poder descobrir as intenções dele, porque ele ainda desconfiava do grupo, ele não sabia que era um grupo do bem. Depois de conhecer mais a tempo os Vingadores, tanto que ele ficou na revista dos Vingadores aparecendo durante anos. Depois de realmente conhecer o grupo dos Vingadores, o Pantera Negra aceitou, caiu na real e ele se tornou tão leal aos Vingadores, mas tão leal, que na luta dos Vingadores na saga Vingadores vs X-Men, Pantera Negra se comprometeu a enfrentar a sua antiga esposa, que era Ororo, agora com o título de Tempestade. E aconteceu a luta lá dos Vingadores, que o pessoal das HQs deve lembrar mais. Pantera Negra enfrentou a Tempestade, teve a briga dos Vingadores, rolou um conflito gigantesco. Depois de um tempo, Pantera Negra se tornou amigo do Demolidor, que era Matt Murdock, e eles se tornaram amigos muito profundamente, foi uma amizade muito grande. Eles até revelaram a identidade secreta um do outro. T'Challa e Matt Murdock viraram amigos, tanto no manto de herói, quanto na sua personalidade normal, digamos. E eles se tornaram amigos tão próximos que teve uma revista em que o Pantera Negra assumiu o manto de Demolidor. Ele estava agindo como Matt Murdock, porque o Demolidor tinha saído em uma missão fora do país, então ele ficou com um amigo do Matt Murdock, que era Fog, para poder agir em Manhattan. Depois o Demolidor voltou da missão dele, então ele assumiu de novo o Matt Murdock como o verdadeiro Demolidor, e o Pantera Negra retornou ao Wakanda. E nessa época o Demolidor estava dominando a cozinha do inferno conhecida lá em Nova York, que é a Hell's Kitchen. Porém o que rola é que nessa mesma época os Vingadores ainda estavam brigando com os X-Men. Tanto que teve uma saga só dessa briga dos Vingadores contra os X-Men. Eu posso trazer uma história dela se vocês quiserem aqui no canal. Comentem aí se vocês quiserem. Resumidamente, nessa história os X-Men tomaram o poder da Fênix, ficaram vilões, então eles enfrentaram os Vingadores. Mas não vou dar muito mais detalhes. O que aconteceu foi que nessa época, esses X-Men que tomaram o poder da Fênix, entre eles estava Namor, que já era poderoso, ainda pegou o poder da Fênix com uma maré só. Namor foi lá em Wakanda e dizimou os wakandanos. Ele acabou com a cidade de Wakanda inteira, o que enfureceu o Pantera Negra demais. T'Challa ficou louco da vida e ele ficou tão puto que ele saiu de novo na mão com a Tempestade, a antiga mulher dele, e ele deu uma surra nela, falando pra ela, deixando bem claro que a partir daquele momento o casamento deles estava nulo pro resto da vida. E agora a Pantera Negra só queria uma vingança contra o Namor, por destruir Wakanda. Bom, quando o Pantera Negra ficou puto com o Namor e ele se separou da Tempestade por completo, um dos grupos, que eu não vou falar se foi os X-Men ou se foi os Vingadores, venceu essa luta, mas eu não vou falar qual porque eu vou trazer um vídeo sobre essa saga. Mas enfim, o Pantera Negra, depois que essa luta toda acabou, ele abandonou os Vingadores e retornou ao Wakanda porque ele iria ajudar, né, o título dele, Pantera Negra, é meio que obrigação dele. Ele iria ajudar o Wakanda a se recuperar, a reconstruir ela e também ajudar a reconquistar os wakandanos. Depois aconteceu mais uma série de eventos, teve até uma hora em que o Pantera Negra ele tentou conversar de novo com a Tempestade para poder fazer as pazes. Também teve uma vez que ele se aliou com o Charles Xavier, que não estava envolvido na luta dos Vingadores contra os X-Men. E então chegou um grande evento da Marvel que vocês já devem ter ouvido falar, que foi as Guerras Secretas. O Pantera Negra, o Rei T'Challa,
foi um dos únicos a sair desse evento das Guerras Secretas com vida. E essa é basicamente toda a história, toda a origem, tudo o que aconteceu com o Pantera Negra nas HQs. Ele é um personagem muito importante para Marvel no geral, para o universo Marvel, e se ele saísse com certeza iria fazer falta. Ou seja, Pantera Negra é um personagem muito completo. Mas agora, falando da história dele no UCM e dos eventos que aconteceu com o Pantera Negra no UCM, ou seja, com o personagem dentro das telonas da Marvel nos cinemas. A primeira vez que o Pantera Negra, ou seja, Chadwick Boseman, deu vida ao personagem Pantera Negra dentro das telonas foi em 2016, no filme Guerra Civil. Quando ele gravou esse filme, que foi lá para a época de 2014, 2015, ainda ele não tinha descoberto o câncer, mas os próximos filmes em que ele apareceu, tipo Guerra Infinita, Ultimato e o próprio filme solo do Pantera Negra, foram todos gravados quando ele já estava com essa doença. E eu não preciso nem falar que o trabalho que o Chadwick Boseman fez no UCM, gravando tudo com câncer, eu não preciso nem falar, vocês já sabem que o trabalho que ele fez não foi bom, foi espetacular. Ele deixou uma marca no personagem Pantera Negra dentro dos cinemas que nunca vai ser esquecida. Simplesmente da gente lembrar que ele gravou Guerra Infinita, Ultimato, o próprio filme do Pantera Negra, ele gravou tudo isso numa luta contra o câncer, já arrepia porque a gente sabe que ele deixou um trabalho excelente. E a gente nem sequer suspeitava que ele estava com essa doença. E é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado da história do Pantera Negra. Eu resolvi trazer aqui para vocês a história do Pantera Negra, a origem dele nos quadrinhos, para vocês terem mais ou menos uma noção do quão importante é esse personagem, de tudo que aconteceu na vida dele durante as HQs e do quão foda é o personagem Pantera Negra, que foi um personagem que Chadwick Boseman interpretou perfeitamente nos cinemas. Então eu só fiz esse vídeo aqui na intenção de vocês conhecerem a origem do Pantera Negra, tudo o que aconteceu com ele, e para vocês terem uma leve noção de quão importante é esse personagem. Esse personagem é uma lenda, ele sempre foi muito bom, e o que Chadwick Boseman fez com esse personagem nos cinemas só faz a gente gostar ainda mais do personagem e do ator, o que vai fazer a gente lembrar dele para sempre. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha gostado de relembrar esses momentos do Chadwick Boseman nas telonas. Espero que vocês tenham gostado de relembrar essa origem do Pantera Negra ou de conhecer. Caso você não sabia toda essa história do Pantera Negra que eu contei nesse vídeo, deixa o seu like aqui, clica em gostei para me ajudar, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as próximas histórias que eu trago semanalmente, um conteúdo muito completo. Vocês comentam aqui embaixo quais personagens, quais sagas vocês querem ver, quais nostalgias, e eu trago as histórias para vocês. Também tem as redes sociais do canal, Instagram, Twitter, página do Facebook, lá eu posto várias curiosidades e coisas a respeito dos personagens. Tá aqui na descrição tudo, então segue lá e eu espero vocês na próxima história. Então fica aí minha homenagem para Chadwick Boseman. Obrigado, Chadwick, por trazer esse personagem incrível para os cinemas, todo o conforto do mundo para a família dele e Wakanda para sempre. Na minha cultura, a morte não é o fim. Ela é como um ponto de impulso. Se você esticar os dois braços, Bast e Sekhmet levarão você até os campos verdes, onde poderá correr para sempre.